em que um petista é declarado inocente pela parcialidade do juiz, o Bolsonaro já está sendo colocado na fogueira da condenação por conta de uma delação que não prova nada, obtida, desenhada à força por um juiz parcialíssimo. Também eu imagino que, em razão mesmo, porque fica bem escancarado a falta de vergonha do mesmo STF, no mesmo dia, receber uma denúncia baseada em tudo aquilo que uma outra decisão condena ao criar o inocente Palocci, que para mim, eu penso que seria o momento agora de se acionar seriamente o Tribunal Penal Internacional, porque isso é claramente perseguição política. Nós temos um petista sendo livrado, e desculpem, não é que o Moura era parcial, né? A anulação veio da parcialidade, a imparcialidade é o que se espera do juiz. Não seria o momento porque, ao mesmo tempo em que um petista é declarado inocente pela parcialidade do juiz, o Bolsonaro já está sendo colocado na fogueira da condenação por conta de uma delação que não prova nada, obtida, desenhada à força por um juiz parcialíssimo. No caso do Sérgio Moro, ele pode até ser parcial, mas não cometeu crime. No caso do Alexandre de Moraes, além de parcial, a gente vê claramente uma ameaça. E agora, Josefa? Olha, Pavinato, mais uma vez um assunto seríssimo, né, que a gente está tratando aqui, preocupante, né, a gente percebe uma perseguição política em curso, de forma até acelerada. Chama a minha atenção, né, de que esse último vídeo aí, ou esse último momento aí em que ele faz o ministro Alexandre de Moraes faz essa coação aí ao colaborador, inclusive citando o seu pai, sua filha, parentes, foi em novembro agora de 2024, né, recente, me parece que após a eleição de Donald Trump. A gente vê que essas atitudes, toda a peça de denúncia é baseada apenas em teses, nós não temos provas ali robustas, nem minimamente qualquer tipo de prova da possibilidade da existência do golpe, de um possível golpe. A palavra golpe no Brasil, ela é usada para tudo, né? Então o impeachment da Dilma também é considerado golpe por alguns, e me parece assim, mais uma vez, de arrepiar mesmo os cabelos quando a gente está falando de um golpe de Estado, de um suposto golpe de Estado num país do tamanho territorial do Brasil, com todas as suas características, e a gente estava falando ali de conseguir 10 mil reais para dar um golpe. Eu fiquei meio confusa com isso, porque, tipo assim, não conseguiram 10 mil reais, não conseguiram 100 mil reais para dar um golpe. É óbvio que estava se falando ali de alguma coisa para ajudar alguém a se locomover para fazer alguma manifestação em algum lugar. Então, não se faz golpe com 10 mil reais, não se faz golpe com batom, não se faz golpe com algodão doce. Então, é totalmente descabido. E aí, o ministro Alexandre de Moraes usando a sua criatividade para criar uma narrativa de um golpe que não aconteceu, para ter uma perseguição política e quase que um linchamento em praça pública do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, para finalizar, aquelas pessoas que estavam nas manifestações, que estavam em frente aos quartéis, não tinham uma liderança, cada pessoa estava pensando uma coisa diferente, o ex-presidente não estava dando esperança para nada, de golpe nenhum, tinha gente ali que queria apenas esclarecimento sobre como as urnas funcionavam, houve aquela petição do PL pedindo que o TSE apresentasse determinadas
auditorias, enfim, das urnas, que não foi nem recebido pelo TSE. Então tinha gente que só queria saber isso, tinha gente que estava sem saber o que ia acontecer, tinha gente que estava as pessoas estavam manifestando contra o resultado das eleições, mas isso não significa que elas queriam dar um golpe, não tinha liderança para golpe e... Meu Deus, as pessoas estavam vendendo água, fazendo doações para as pessoas que estavam ali acampadas, se organizaram em tendas para poder fazer comida, tinha banheiro e não conseguiu 10 mil reais para dar um golpe de Estado. Não, e outra, 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais? Então, assim, a narrativa não fecha. É claramente uma perseguição política para um linchamento público do maior líder do Brasil. Não só nesse momento, mas eu diria da história do Brasil. A Janja não consegue passar um final de semana com 10 mangos, gente. Um dia. Não consegue. Imagina se for 10 mil golpes de Estado com 10 mil, a Janja era o quê? Era uma guerra nuclear? Hiroshima e Nagasaki. Só na Janja, dos gastos da Janja. E tem mais. O Mauro Cid só falou esta frase, né? O presidente Bolsonaro, de certa forma, dava alguma esperança depois de ser coagido. Por quê? Os 4 volumes dessa delação não tem absolutamente nada disso, muito pelo contrário. Né? Ele disse reiteradas vezes que o presidente Bolsonaro não tinha plano de golpe, não tinha reunião e algumas conversas são conversas de gaiatos, para usar a expressão que ele usou. Porque... o que essa movimentação feita pela Polícia Federal, esta pesca probatória e a indução de respostas depois de uma ameaça feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o homem mais temido do Brasil pelo mal, temido pelo mal, foi que o Mauro Cid ele deu esta coxambrada. Mas depois de ser ameaçado, o que não tem validade jurídica nenhuma em um país, em uma democracia minimamente séria. E aí, as pessoas é como se elas tivessem uma vida privada. Não, só completando, dá esperança de que ia acontecer alguma coisa, isso é uma elucubração, é uma interpretação. O presidente ficou mudo depois das eleições, ele não deu uma entrevista, ele não deu uma declaração oficial, ele não fez nada. Então, algumas cabeças doentes estão interpretando que o silêncio do presidente estava dando qualquer tipo de esperança para qualquer coisa. Isso não aconteceu. Não teve tentativa de golpe no país. Pô, é impressionante, né? Eu concordo com a doutora Ana Paula. E é lamentável que nós estamos assistindo. Eu estava em 2022, no 7 de setembro, e naquele momento milhões de pessoas estavam às ruas e estava extremamente propício um cenário onde havia uma ruptura entre o governo executivo, representado ali pelo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, da direita, e o STF. Ali, Bolsonaro chegou a fazer algumas colocações fortes contra o ministro, Vossa Excelência Alexandre de Moraes, e ali, se tivesse a intenção de qualquer coisa fora das 4 linhas, o Bolsonaro teria atuado naquele momento. Eu conheci o Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid. Em nenhum momento nas nossas conversas, em várias motocicletas, se falou nesse sentido. Se falava sempre de uma indignação dos apoiadores de direitos, eleitores do Bolsonaro em relação à esquerda, sobre uma proposta de volta ao governo da esquerda, do todo mal, que a gente já sabe que esse tipo de governo já trouxe ao Brasil e agora, atualmente, nós estamos vivenciando isso novamente. Eu me recordo, Pavinato, que o Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República, houve um fato em 2017 que ele estava numa discussão com o ministro Vossa Excelência Gilmar Mendes e numa das pendengas, o ministro Gilmar Mendes chegou a citar a filha do Janot. Ele pegou uma arma, foi até o STF, chegou a encontrar o ministro Gilmar Mendes na época, sacou a arma, mas como ele mesmo disse, o bom senso, o espírito do bom senso, fez ele declinar da intenção dele. E ele disse que a intenção dele, numa entrevista pública que ele fez, era matar Gilmar Mendes. Ele escreveu isso no e livro se suicidar. dele.
Ele escreveu no livro, Inclusive, no livro de memórias. Inclusive o ministro Gilmar Mendes comentou o seguinte, olha, você deveria, após essa declaração, disse, olha, essa pessoa deveria procurar ajuda psiquiátrica. Mas o caso não é esse. O caso é o seguinte, tentativa de golpe, minuta de golpe, sem nada realizado, concretizado, que crime é esse? Não há crime. A senhora, não sei se a senhora ou o senhor sabiam, que se uma organização criminosa for encontrada numa sala, fazendo um planejamento para roubar um carro forte, mas não roubou o carro forte, não há crime. Não há crime de planejamento. Então, ou seja, isso tudo é uma bravata, sabe para quê? Para excluir um candidato que, com certeza, se estiver elegível e se colocar como candidato em 2026, vencerá as eleições presidenciais. Inclusive, não é coincidência que um dia após a divulgação da pesquisa pelo Datafolha, que o presidente Bolsonaro aparece nas intenções de voto à frente do presidente Lula, vem essa colocação do Paulo Gonet, essa denúncia da PGR contra o presidente. Agora, eu estou pensando o seguinte, será que nós estamos vivendo uma Nicarágua? Será que nós estamos vivendo já numa Venezuela, onde os opositores são presos? Será que vai haver essa demonstração de poder e autoafirmação de prender o maior líder da direita de todos os tempos, como comentou aqui a doutora Ana Paula Rocha? Isso será extremamente ruim para a credibilidade do nosso país entre as relações diplomatas com o mundo ocidental hoje. Bom, se é que o Brasil tem alguma credibilidade, Marcelo? Hoje, neste momento, você acha que tem? O nosso país é um país forte, Pavinato. Ele tem uma credibilidade em relação aos empresários que representam hoje o agro, que representam várias indústrias e setores da economia brasileira que são setores globalmente importantes, mas nós não podemos ter esse tipo de gente nos representando. As eleições deveriam ser antecipadas. O presidente Lula deveria colocar a mão na consciência e falar, olha, essa polarização e o que está acontecendo, vamos deixar a população resolver. E não ficar com esse plano de poder, de perpetuação, e agora querendo se vingar no presidente Bolsonaro. Eu tenho a preocupação, meu senhor e minha senhora, de estarmos vendo uma das piores injustiças que esse país já cometeu desde a época de Tiradentes. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.